Nossa aventura nos leva ao ponto de inflexão mais dramático e doloroso da saga do East Blue. Depois da vitória no Baratie e da adição do cozinheiro, Sanji à tripulação, os chapéus de palha pareciam imparáveis. No entanto, a força do bando é posta em xeque não por um inimigo externo, mas por uma traição interna. O próximo arco não é sobre a busca de um sonho, mas sobre o resgate da alma de uma companheira. O vilão não é apenas um pirata, ele é o ápice de um sistema de opressão e racismo que domina uma ilha inteira. E a heroína é forçada a carregar o peso insuportável de um segredo que a está matando por dentro. Preparem-se para mergulhar no arco Arlong Park, onde a verdadeira definição de família e a maldição do dinheiro serão testadas. A calmaria é quebrada pela ação mais chocante e inesperada de Nome. Em um movimento calculado, ela atrai a confiança de seus novos amigos, roubando o tesouro acumulado no Baratie e fugindo do Going Merry sem deixar rastros. Para Luffy, Zoro e Sanji, a traição é um golpe tão forte quanto o de Mihawk. Nome, que jurava ter abandonado a pirataria e que era navegadora indispensável, revela-se, mais uma vez, uma ladra astuta. Mas por que tamanha crueldade? A verdade, como tudo em One Piece, é muito mais complexa e trágica do que a superfície revela. A fuga de Nome é, na verdade, um ato desesperado. A última cartada de alguém que está jogando um jogo de vida ou morte sozinha. A perseguição à navegadora os leva à Ilha de Konomi e, especificamente, a pitoresca Vila Kokoyase. À primeira vista, é uma vila de laranjas e casas coloridas, mas a atmosfera é densa, carregada de medo e silêncio opressor. Aqui, somos apresentados ao sistema de terror que dita as regras do East Blue. Arlong, o Homem-Peixe. Arlong não é apenas forte. Ele representa uma ideologia de supremacia. Os Homens-Peixes são uma raça superior no mar, mais fortes e rápidos na água. E Arlong usa essa vantagem biológica para subjugar os humanos. Explorando o medo e a corrupção, para manter um domínio absoluto sobre as ilhas, o Arlong Park, a fortaleza do tirano, é mais do que um quartel-general. É o símbolo de uma segregação racial cruelmente executada. 8 anos de terror transformaram Kokoyase em um reino de medo. A análise da opressão revela que Arlong não busca apenas tesouros. Ele busca impor a superioridade de sua raça. Esse tema de racismo e subjugação é um dos mais pesados em One Piece, transformando Arlong de um pirata comum em um vilão com motivações sociopolíticas nefastas. Explorando a fraqueza da marinha local, que é comprada pelo seu dinheiro. Nesse cenário de terror, a história de Nome e sua irmã, Nojiko, é revelada. O passado é marcado pela figura inesquecível de Belemer, a mãe adotiva. Belemer era uma ex-fuzileiro naval, uma mulher forte e independente, que escolheu viver modestamente, cultivando laranjas, mas ensinando às meninas o valor da dignidade e da família acima de tudo. O tema da família escolhida versus a família de sangue é central aqui. Belemer, que não tinha laços sanguíneos com Nami e Nojiko, sacrificou tudo por elas. Um ato que ecoa o sacrifício de Zeph e define a moral dos chapéus de palha. A fuga de Nome e o roubo do tesouro estão diretamente ligados a um pacto de sangue e desespero. O dinheiro roubado não é para ela, é para comprar a liberdade de Kokoyase. Um segredo que Nome carrega sozinha há 8 longos anos. A cicatriz no braço de Nome, a tatuagem de Arlong, não é um símbolo de lealdade. É uma corrente de escravidão autoimposta. Essa tatuagem, uma fusão do símbolo de Arlong com o catavento de sua vila, é a prova física de que ela está vivendo uma vida dupla, forçada a trabalhar para o inimigo, usando seu talento inigualável de cartografia para mapear o East Blue para Arlong, enquanto secretamente tenta juntar a soma impagável de 100 milhões de berries para libertar a vila. A chegada de Luffy, Zoro e Sanji é inicialmente vista como um risco por Nami. Sua tentativa desesperada de afastar a tripulação é um reflexo de sua dor e de sua crença equivocada de que ela deve resolver o problema sozinha. A negação de ajuda é um trauma. O grande drama deste arco reside no fato de Nome não ser uma vilã, mas uma heroína traumatizada, presa em um ciclo de servidão. Ela acredita que a única forma de salvar sua família é através do sacrifício individual, uma mentalidade que Luffy, o mestre da liberdade, precisa urgentemente desmantelar. Nesta primeira parte, a semente da tragédia está plantada. A tripulação do Chapéu de Palha está em território inimigo,
Sem entender a profundidade do sofrimento de Nami e o poder de Arlong, que controla não apenas a ilha, mas também a marinha local através da corrupção do capitão Nezumi. A luta será mais do que física. Será uma batalha contra o sistema, contra o racismo e contra a ideologia. Luffy e seus amigos terão que provar que o laço de amizade é mais forte do que a escravidão do dinheiro e do medo. O palco está montado para a revelação mais dolorosa e a revolta mais justa do East Blue. A jornada da tripulação do Chapéu de Palha na Vila Kokoyasi os confrontou com um mistério doloroso: a traição, Denome e a presença opressiva de Arlong Park. Mas para entender a profundidade do desespero de Nami, precisamos voltar 8 anos no tempo, ao evento que não apenas a traumatizou, mas definiu a maldição de sua vida, o sacrifício de sua mãe. Este é o coração emocional do arco, uma história de família, escolha e a tirania do mais forte. A introdução de Belemer não é a de uma mãe comum. Ela é uma ex-fuzileiro naval, uma mulher que trocou o uniforme pela simplicidade, mas manteve a disciplina e o amor inabalável por suas filhas, Nomi e Nojiko. Quando Arlong e sua tripulação de homens-peixe chegam à Vila Kokoyasi, o terror é imediato e metódico. Arlong não veio apenas para saquear, ele veio para impor sua supremacia racial e estabelecer um sistema de tributação mensal para forçar os humanos à servidão. A imposição é simples: ou pagam um alto preço por mês, ou morrem. A vida humana tem um preço, e esse preço é ditado pelo medo. O momento do sacrifício de Belemer é um dos mais devastadores de todo o One Piece. Arlong encontra a Belemer e exige o imposto de sobrevivência. Ela tinha dinheiro suficiente apenas para o imposto de suas 2 filhas. Nesse instante, Belemer faz a escolha que selará seu destino e o de Nami, em vez de esconder a verdade e salvar a si mesma. Ela gasta seu último dinheiro afirmando diante do tirano que Nomi e Nojiko são suas filhas. Ela declara que não se arrepende de sua vida, pois teve as 2 meninas. Esse ato de honra e desafio custa sua vida, mas sela a identidade de suas filhas como família. Um laço mais forte do que qualquer opressão. A morte de Belemer, executada friamente na frente das crianças, não apenas causa trauma em Nomi, ela inspira uma culpa paralisante. Nomi acredita que sua própria existência levou à morte de sua mãe. É nesse vácuo de dor que Arlong, percebendo o talento natural de Nomi para a cartografia, propõe um pacto diabólico. Ele pouparia a vila do extermínio se Nomi trabalhasse para ele, e quando ela juntasse 100 milhões de berries, ele libertaria Kokoyasi. Esse pacto não é uma oportunidade. É a extensão da escravidão. Nami, aos 10 anos, aceita o fardo, determinada a se sacrificar para evitar que mais ninguém morra por causa dela. Os 8 anos seguintes são uma análise profunda do custo psicológico da opressão. Nami é forçada a viver uma vida dupla, servindo como cartógrafa de Arlong e como ladra nos mares, roubando piratas para juntar a soma. Cada mapa que ela desenha para Arlong é uma ferramenta para o terror dele. Cada berry que ela junta é um passo em direção a uma liberdade que parece inatingível. A tatuagem de Arlong em seu braço é a marca visível de sua servidão, o símbolo de sua vergonha e seu sacrifício secreto. Ela é forçada a sorrir e a mentir, escondendo sua dor e sua verdadeira missão de todos. Até mesmo de sua irmã, Nojiko, e dos moradores da vila que sofrem por sua causa. Essa servidão é mantida pela corrupção sistemática da marinha. A presença do capitão Nezumi, pago por Arlong, garante que o reino de terror seja legitimado pelo braço da justiça. Essa revelação da hipocrisia institucional é um dos temas mais maduros do arco. Não basta derrotar o vilão, é preciso expor e destruir o sistema que permite que ele prospere. A polícia, que deveria proteger a vila, é comprada, garantindo que o ciclo de medo e tributação continue e que a esperança de Nami seja constantemente frustrada. Nesse cenário de desespero, a chegada de Luffy representa a ameaça mais perigosa para Nami. Ela sabe que, se os chapéus de palha se envolverem, eles serão mortos, e sua chance de juntar o dinheiro será destruída. Sua atitude fria e a traição de roubar o ouro eram apenas uma tentativa desesperada de empurrar a única família real que ela já teve para longe do perigo. A dor de Nami atinge o ápice quando ela percebe que, após 8 anos de sofrimento, ela finalmente juntou o dinheiro, apenas para vê-lo roubado e confiscado pelo próprio sistema que Arlong financiava, através do capitão Nezumi. A soma de 100 milhões de berries
sua liberdade e a liberdade da vila. É levada embora em um instante. A visão daquele cofre vazio, após anos de dor, é o clímax emocional que quebra Nomi. Sua fachada desmorona completamente. O pacto de sangue, o sacrifício de sua mãe e os 8 anos de escravidão foram em vão. O sistema de Arlon não podia ser comprado. Ele existia para esmagar a esperança. A dor física e emocional é demais, levando ao ato desesperado de pegar uma faca e, em lágrimas, começar a perfurar a tatuagem em seu braço. Aquele ato final, de tentar se livrar da marca de sua escravidão. É o grito de socorro que ela tentou calar por quase uma década. Na sessão anterior, testemunhamos o ápice da tragédia de Nomi. Após 8 anos de escravidão silenciosa, ela vê sua única esperança de liberdade. Os 100 milhões de berries ser roubada pelo próprio sistema corrupto que Arlon financiava. A dor é insuportável. E Nomi, em um ato de desespero visceral, pega uma faca e começa a perfurar a tatuagem em seu braço, a marca de sua servidão autoimposta. Essa cena, carregada de fúria e lágrimas, é o ponto de virada do arco, pois quebra a última barreira de isolamento que Nomi havia erguido. Ela, que sempre tentou resolver tudo sozinha, finalmente desaba. O momento que define toda a amizade dos Chapéus de Palha acontece a seguir. Nomi, em prantos e com a voz embargada, vira Osei para Luffy e pela primeira vez fala a verdade que a consumia. Luffy, me ajude! Esse não é um pedido, é um grito da alma. A confissão de que ela não pode mais suportar o fardo sozinha. Luffy, conhecido por sua impulsividade, reage com uma calma e uma seriedade inéditas. Ele não diz uma palavra. Ele simplesmente tira seu chapéu de palha, seu tesouro mais precioso, e o coloca na cabeça de Nomi. Este gesto é o maior voto de lealdade e confiança de Luffy. Ao dar o chapéu, ele aceita o peso da dor de Nomi e declara que o problema dela é o problema da tripulação. O significado é claro. Nomi é família, e ninguém toca na família dele. Com a decisão tomada, a vingança de Luffy se torna metódica. Ele, Zoro, Sanji e Usopp iniciam a icônica marcha em direção ao Arlong Park. Essa caminhada não é uma corrida impulsiva, é uma declaração de guerra contra a opressão. Eles não estão apenas invadindo um forte pirata, estão invadindo o centro de um sistema de racismo e corrupção que manteve uma vila inteira refém por 8 longos anos. A cena é visualmente poderosa, com os 4 guerreiros marchando em silêncio, determinados a destruir a ideologia de Arlong até as fundações. Ao chegarem ao Arlong Park, a batalha explode em múltiplas frentes, testando cada membro da tripulação contra as habilidades singulares dos Homens-Peixe. Usopp, o atirador covarde que encontrou sua coragem na Vila Serup, é confrontado por Shu, o Homem-Peixe atirador. Este é o teste de sua nova identidade. Usopp deve superar seu medo inerente para proteger a vila, usando sua inteligência e astúcia contra a força bruta de Shu. Ele luta de forma desonrosa, usa armadilhas e truques, provando que a coragem não significa ausência de medo, mas sim agir apesar dele. É o ápice do desenvolvimento de personagem de Usopp até o momento. Simultaneamente, Oronoa Zoro enfrenta Hachan-Hachi, o Homem-Polvo espadachim com 6 braços. Para Zoro, essa luta é um teste de resiliência. Ele ainda está gravemente ferido pelo golpe de Mihawk no Baratie. O combate não é sobre poder, mas sobre a força de vontade em lutar com o corpo quebrado. Zoro deve superar não apenas oponentes que usam 6 espadas, mas também a dor lancinante de sua ferida. Ele prova que seu voto de não perder novamente é mais forte do que sua dor física, usando sua técnica para subjugar a Chi, mesmo com seu corpo quase paralisado. O desafio mais tático cabe a Sanji, que enfrenta Kurobi, o mestre de karatê Homem-Peixe. Kurobi tem a vantagem da água, onde a força e velocidade dos Homens Peaks são amplificadas exponencialmente. Sanji, o cozinheiro de chutes, é forçado a usar sua inteligência. Ele luta no chão, mas, quando confrontado com um karatê Homem-Peixe na água, ele utiliza sua capacidade pulmonar e sua força aprimorada para inverter a desvantagem. A luta de Sanji é uma análise de inteligência tática, provando que sua força não é apenas poder bruto, mas a aplicação inteligente de suas habilidades em ambientes hostis. Ele vence Kurobi, demonstrando que o poder humano pode superar a vantagem biológica dos Homens-Peixe, com os 3 oficiais de Arlong derrotados. O campo de batalha se concentra na estrutura principal. A vitória dos Chapéus de Palha é um triunfo do trabalho em equipe e da superação individual. Eles cumpriram sua parte do voto,
destruíram os pilares do regime de Arlong. A cena está montada para o confronto final e inevitável. Monkey D. Luffy contra Arlong. É mais do que uma luta de capitães. É o confronto final de duas ideologias. A supremacia racial e a escravidão, Arlong contra a liberdade absoluta e a igualdade de Luffy. A destruição da ideologia de Arlong está prestes a começar. Com os oficiais de Arlong derrotados, Shu, Ashi e Kurobi, menos a batalha se concentra no confronto final e inevitável Monkey D. Luffy contra Arlong. Este não é apenas um duelo de capitães, mas a colisão de duas filosofias irreconciliáveis. Arlong representa a tirania baseada na superioridade biológica, a crença de que os Romance Peaks têm o direito divino de governar e oprimir os humanos. Luffy representa a liberdade absoluta, a igualdade de todos e a destruição de qualquer sistema que negue o direito de alguém de ter seu próprio sonho. O palco para o confronto é a própria fortaleza de Arlong Park, um lugar que é o símbolo da opressão de Nami. Arlong, com sua força física brutal e sua capacidade de regenerar dentes de forma infinita, prova ser um adversário formidável, especialmente quando luta com a vantagem da água. O Homem-Peixe ataca Luffy com ferocidade, utilizando a ideologia de supremacia como sua arma. Ele insulta os humanos, ridiculariza a fraqueza deles e se orgulha de ter destruído a esperança de Nami por 8 anos. A fúria de Luffy não é apenas por si mesmo, ela é uma extensão da dor de Nami. O momento chave da luta ocorre dentro da sala de mapeamento. É o santuário secreto de Nami, o local onde ela passou 8 anos de sua vida desenhando mapas para Arlong, tudo para comprar a liberdade de sua vila. Arlong, em um gesto de crueldade calculada, revela a Luffy que o mapa completo do East Blue, que Nami desenhou, é uma obra de arte, e mais importante, é o símbolo final de sua escravidão. Ele desdenha da dor de Nami, e é essa atitude que finalmente quebra a paciência de Luffy. Luffy entende o que Nami não conseguiu entender sozinha. O problema não é a força de Arlong, mas a existência do Arlong Park como um símbolo de terror. A única maneira de libertar Nami não é apenas derrotar o Homem-Peixe, mas destruir o local que a mantinha presa à sua dor. Em um acesso de fúria purificadora, Luffy utiliza sua técnica de alongamento para desferir uma série de golpes que não visam apenas Arlong, mas toda a estrutura. Ele grita que Nami é sua navegadora, e ela só precisa do caminho para o One Piece, e não de um sistema para desenhar mapas para tiranos. O clímax destrutivo é atingido com um golpe final de Luffy, o Gomu Gomu, no Ono Machado. Este ataque massivo atinge Arlong com força total, esmagando-o contra o chão, e crucialmente, destruindo toda a sala de mapeamento e a torre de Arlong Park. A queda da fortaleza é a destruição física e ideológica do regime de Arlong. A Vila Cocoyasi, que assistia à batalha com terror e esperança, testemunha a queda do símbolo que os oprimia. A derrota de Arlong é a prova de que a força de um sistema opressor não pode competir com a força de um sonho e a lealdade de uma amizade. Com Arlong derrotado e o parque em ruínas, a liberdade de Nami é, finalmente, conquistada. A cena é emotiva. Nami, vendo seu pesadelo de 8 anos destruído, percebe que não precisa mais carregar o fardo sozinha. A verdadeira libertação não foi pagar 100 milhões de berries, mas sim confiar em seus amigos. Ela corre para Luffy e é recebida pelo abraço simples e poderoso do capitão. Seu passado de tristeza é varrido pela promessa de um futuro em alto março. Nami, agora livre de sua maldição, pode finalmente abraçar sua identidade como navegadora dos chapéus de palha. O desfecho do arco também inclui a fuga do corrupto capitão Nezumi, que tenta assumir o crédito pela queda de Arlong, mas é rapidamente expulso pelos habitantes da vila. A justiça é restaurada não pela marinha, mas pela revolta popular e pela ação pirata. O arco se encerra com a tripulação do Chapéu de Palha, deixando Cocoyasi com o nome oficialmente de volta a bordo, com a tatuagem do seu braço coberta por um novo design. A roda de um navio fundida com a laranja e o catavento de sua vila natal, um símbolo de sua nova vida e de seu laço inquebrável com sua família de coração. O East Blue está agora livre de seus maiores tiranos, e a tripulação está completa, pronta para o maior desafio de todos. A Grand Line, a jornada de sacrifícios e sonhos no East Blue, está completa, com Nami, a navegadora, agora com a alma livre, o Going Merry,
aponta para o horizonte, mas a notoriedade de Luffy e seus amigos no East Blue não passará despercebida. O mundo está prestes a reconhecer o surgimento de uma nova e perigosa tripulação. A Grand Line aguarda. Se você gostou desse arco, já deixa um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos arcos aqui no Anime Saga.